paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em Marcos, capítulo 9, a partir do primeiro verso, que diz assim: Dizia-lhes também, em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegar o reino de Deus com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e as suas vestes tornaram-se resplandecente, extremamente branca, como a neve, tais como nenhuma lavanderia sobre a terra os poderia branquear. E apareceu-lhe Elias com Moisés e falava com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, um para ti, outro para Moisés e outro para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estava assombrado. E desceu uma nuvem que os cobriu com uma sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado. A ele ouviu, e tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. Amém. Esta palavra que Marcos escreve aqui mostra a transfiguração de Jesus, mas ali ele chama somente Pedro, Tiago e João, um dos mais íntimos de Jesus, e Jesus leva eles a um monte. Jesus sempre subia ao monte para orar, mas Jesus quis mostrar a eles o que iria acontecer. E Jesus diz: Em verdade vos digo que alguns de vós não provarão a morte sem que vejam chegar o reino de Deus com poder. O que Jesus quis dizer que nenhum deles ali iria morrer até que o reino de Deus chegasse a eles. Que reino é esse? O ministério de Jesus ser confirmado com Deus, por Deus, na terra. E ali Jesus leva a Pedro, a Tiago, João ao monte, em particular. E quando chega ali no monte, Jesus se transfigura, ali com poder e grande glória, a ponto que as suas vestes ficou branca que não houve naquele tempo uma cor tão branca que nem os tecelãos ou as lavanderias poderia achar uma brancura daquela roupa. E ali apareceu Moisés e Elias. Eles souberam porque o Espírito o falou. Eles souberam quem era. E Pedro se espantou, ficou atônito, que falou algo dizendo: Senhor, mestre, é bom que estejamos aqui. O que o senhor acha fazer uma tenda, uma cabana para o Senhor, para Moisés, para Elias?
Mas ele estava falando isso porque ele estava atônito, porque ele estava vendo. E ali, quando ele estava conversando com Jesus, desce uma nuvem. E essa nuvem os cobriu. E na nuvem saiu uma voz que dizia: "Este é o meu filho amado." Era o próprio Deus confirmando o ministério de Jesus, que Jesus tinha dito. Nenhum deles ia morrer enquanto o poder de Deus viesse confirmar a glória e o reino de Jesus. E aconteceu ali naquele monte. O próprio Deus veio confirmar com Elias, Moisés e o próprio Deus o ministério de Jesus. Ali o próprio Jesus se transfigurou. Era uma confirmação do que Jesus estava passando na terra e a confirmação do seu propósito que Deus tinha dado a ele. Que ele iria se entregar, que ele iria fazer todo o processo. A confirmação dos ministérios, a confirmação da palavra, a confirmação que Jesus realmente era o Filho de Deus. Vieram ali atônita para que todos viessem saber, como testemunha, que Jesus era o Filho de Deus. Sobre esta palavra, a confirmação dos ministérios que cada um hoje tem na vida foi confirmado por Deus e com testemunha. Que nós possamos segurar, porfiar, estar em Deus a cada ministério que o Senhor nos proporcionou sobre as nossas mãos, seja na nossa casa, na nossa família, na igreja, nos familiares, nos irmãos, que a cada um que tem um ministério a zelar, desde a sua casa, da sua família, ao ministério da igreja, ao processo eclesiástico. É um ministério. Cada um quiser lhe dar sua porção, da sua vida, do ministério que lhe foi proposto. Porque Cristo confirma a cada um aqui na terra para que zele do propósito que o próprio Deus entregou na mão de cada um. Que nós venhamos ser confirmado por Deus e a cada dia ser alicerçado nele, para que nós venhamos ser aprovado por Deus. Que nós, sobre esta palavra, venhamos estar em Cristo e Cristo em nós. O próprio Jesus mesmo disse: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, então pedireis tudo e vos será feito. Amém. Que nós possamos estar nesta palavra alicerçado em Cristo e Cristo confirmando os nossos passos. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, pelas bênçãos, pela Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, obras, pensamentos, atitudes diante do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, porque somos pó, somos cinza, somos barro, somos tendenciosos a pecar. Mas mesmo assim o Senhor olhou para nós e confirmou cada um de nós um ministério. Então que o Senhor nos ajude a zelar, a cuidar, a ser varão perfeito na Tua presença e aprovado pelo Senhor. Guarda, Senhor, a cada casa, a cada família, a cada familiar, sustentando com as Suas mãos, dando a vitória, dando a porta de escape, fazendo que cada um vença e seja, Senhor, vitorioso nas Tuas mãos. Desde já eu te agradeço pela saúde, pela bênção, pela paz, pelo livramento que hoje o Senhor nos dá e pela providência do dia de hoje e a porção das Tuas mãos. Fica conosco
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças